sou o Rodrigo Fishman, sou vocalista e baterista da banda Jingle Bells, a qual vocês vão ter um papo interessante. Eu sou o Felipe Cautz, baixista da Jingle Bells. Sou o Diogo Brockman, guitarrista da Jingle Bells. Cara, existe um planejamento, sim, né? Tu monta um planejamento estratégico, objetivos, onde é que tu quer estar, que público quer atingir, como tu vai fazer isso. Nem tudo é possível e algumas coisas aparecem sem tu ter planejado, né? Obviamente, o Lollapalooza, assim, que é o fato mais recente que apareceu, a gente não tem como saber, provavelmente ele é fruto, né, de todo um trabalho, porque tu constrói, tu vai criando público, um disco que vai rodando, vai indo bem na imprensa, então isso chama a atenção do produtor, o produtor entra em contato e te chama para participar. Então, acho que sim, não, tem planejamento e tem coisas que aparecem sem a gente planejar, e tudo isso vai construindo a carreira, eu acho. Sim. Basicamente o Lola foi uma surpresa muito agradável, nos pegou de surpresa. Eu particularmente não esperava ser chamado para essa próxima edição, mas é isso que a gente faz da vida. Então, na verdade, nosso objetivo é participar do Rock in Rio, do Lola, de outros festivais que a gente vai galgando espaço ao longo da nossa carreira, e espero que nos chamem, assim. A gente está nessa para isso mesmo, mas a gente foi pego de surpresa e foi bem legal, assim. Foi bem legal. Nasci assim, pobre de mim. Eu acho que a gente pode, de repente, dividir em duas fases, assim, essas intenções. A gente começou tocando juntos na nossa escola de música, que a gente estudamos todos na mesma escola, e depois de um tempo parados, e daí a gente fazia cover, tá? Um lance mais informal. Eu acho que um ponto de decisão, assim, a gente passou um tempo parados, e depois que a gente voltou, a gente começou a misturar essa coisa mais, talvez mais ingênua, assim, de não ter muito planejamento, com uma intenção de, quem sabe vamos cada vez mais tornando um lance intencional, assim, né, de ocupação mesmo, de querer fazer rolar. Mas a gente começou como três, adolescentes que gostavam de rock e começaram a tocar. É totalmente genérico nesse sentido, assim, sabe? Uma vontade que tu tem quando tu é mais novo, começa a ver as coisas, começa a tocar e tu quer montar uma banda, sabe? Então foi assim. Muito prazer em conhecer. Tchau. Eu acho que na época do EP, na verdade a gente já tinha a pretensão de levar isso profissionalmente. A partir do ano de 2008 a gente começou a encarar as coisas com mais, não sei se mais afinco, mais seriedade, não saberia dizer a palavra, assim. E o que eu acho que aconteceu é que passaram-se 5 anos que a gente foi ouvindo outras coisas, tocando com outras pessoas, pra chegar no nosso lance, assim. Bem ou mal, a gente demorou 1 ano para fazer o nosso disco, então essa sonoridade ela também se dá um pouco por esse esforço que teve em cima, assim, sabe? Esse ele foi mais planejado, mais pensado, e por mais que tenha levado 1 ano no processo dele, ele é anterior, a gente até nem sabe dizer em que momento começou a gestação de um disco, assim, entendeu? Eu acho que é todo um processo, tu vai fazendo shows, tu vai vendo que a galera curte tuas músicas, que tem um público que volta, no início são amigos, depois já tem caras que tu não conhece, tu, tá crescendo, tá legal, tá rolando. Isso também vai dando mais firmeza, tu tem a resposta, tu vai reagindo, tipo, legal, vamos levar mais a sério cada vez mais, tá funcionando. Então acho que é todo esse caminho, assim. Porque hoje em dia o mercado mudou, a indústria não é mais a mesma, enfim, tem uma banda independente, geralmente tu trabalha tendo que facilitar o caminho do teu público e não dificultando, então disponibiliza para download e a gente vê isso no dia a dia, que isso não significa diminuir venda de disco ou baixa do interesse, inclusive aumenta, porque esse público, esse cara ele vai baixar o disco, vai comprar camiseta, mas só melhorar o envolvimento dele, então quase que uma prática inevitável, assim, sabe? E a gente faz, não diria assim, uma ideologia, vamos botar para download, quase como algo de prática. Para nossa geração já é um lance de praxe. Até eu me lembro que esses tempos a gente escreveu num edital
e uma das contrapartidas que a gente colocou era disponibilizar o disco gratuitamente na internet. E a pessoa que avaliou isso, ela respondeu, isso não é contrapartida porque isso já se faz há muito tempo. Então é engraçado, é quase como dizer que a gente é obrigado, mas não no sentido ruim, né? Faz parte do jogo da nossa, de trabalhar com música de uma banda independente da nossa geração, né? A música independente no Brasil é algo que demanda uma coragem, uma dedicação absurda, assim, porque os passos que tu vai dando, eles são bastante graduais, às vezes quase que imperceptíveis, às vezes é muito de degrau em degrau, assim, sabe? Às vezes tu vai fazer um show, é no contato que tu vai ter com um cara que foi ver o teu show, que descobriu por um blog, acabou baixando no site de graça, descobriu que tinha na cidade dele, foi, conversou contigo, daí ele comprou o teu disco, e daí quando tu vê um cara que aleatório a princípio, que enfim, que consome música independente de alguma maneira, mas que acabou se aproximando de ti, e que com esse contato um pouco mais caloroso, assim, ele acaba meio que sendo fidelizado assim pela banda, acaba tocando ele, e ele acaba espalhando isso para os outros. Então o que a gente tem visto é que a música independente no Brasil, ela passa, é uma coisa muito de confiança, assim. É um amigão teu que manja bastante de som e tu confia nele e tal, e daí ele fala, ouvi o disco dessa banda X, banda foda, baixa lá, o cara vai baixar, e daí é mais uma pessoa que vai começar, enfim, a seguir a tua banda. E... ganha uma estrelinha do Mario ali, daí por um tempo, daí depois de novo volta, o pessoal tem vai boca a boca, daí saiu ali lá do Lollapalooza, um monte de gente, fui ver, descobri, que legal. Já vai conquistando mais e mais um pouquinho, e a gente vai vendo, inclusive, até pelo número de curtidas e interação, e as redes sociais são muito boas para isso, né? Porque é bem em tempo real, assim, como tu vai vendo a reação. Mas eu acho que é isso, tu tem que participar de todos os processos, né? Tu faz a música, tu produz junto, tu vende, tu faz as redes sociais, tu cola cartaz de show na rua, tu faz foto, tu organiza às vezes uma turnê, tu liga pro cara da van, tu chega num lugar, tem que ver, as pessoas, muita gente não sabe desses detalhes, né? Tem muita gente fazendo trabalho independente, muito massa, porque justamente como tu que é o dono do teu próprio nariz, tu pode te permitir artisticamente muito mais do que se tu estiver sob um contrato ou alguma coisa do gênero. Então tem muita gente fazendo coisa independente muito boa no Brasil. E se tu for ver, tipo, no próprio line-up do Lola tem várias bandas independentes, assim, e esse tipo de coisa, porque é um pessoal que trabalha sério e que tá a fim de deixar a sua marca do seu jeito, entendeu? Então acho que é algo que tá crescendo em importância e em visibilidade também. As próprias gravadoras já têm mais cara de independente, né? Estão se adaptando. Tem braços, né? Não é o independente que está se adaptando para tentar virar gravadora. A gravadora também já está se dando conta que para dialogar com tais públicos consegue ter muito mais nicho, né? Tá crescendo isso, ainda é aos poucos. Ainda tem um artista que domina um monte de faixa, assim, de público e chega lavando, mas tu já tem vários pequenos que conseguem também pegar vários públicos. Está crescendo, assim. O Fruê, ele acabou assinando junto com a gente a composição de 3 músicas, que foram músicas que a gente acabou levando para a pré-produção no sítio que a gente fez com ele, e algumas delas estavam no estágio um pouco mais inicial, e daí a gente ficou trabalhando em cima, e o Fruê contribuiu. Mas de maneira geral, assim, foi bem legal trabalhar com ele, assim, hoje em dia ele é nosso amigão, assim, mas o Fruê é um cara, é um baita produtor, recomendo, assim, acho que é um cara que põe mesmo a mão na massa, se envolve, e é isso aí, saudades, Fruê. Ter um elemento de fora, alguém que veio de fora, facilita muito, porque daí até a dinâmica do grupo muda, né, principalmente isso. E no final ali a gente até acabou assinando junto com ele, assim, meio como coprodutores, porque a gente estava diariamente no estúdio, assim, principalmente na fase aqui em Porto Alegre, que foi depois do sítio, para gravar e mixar algumas coisas.
E a gente ficou o tempo inteiro meio que tentando encontrar um equilíbrio entre fazer um álbum que fosse pop, porque a gente quis isso, mas que fosse o pop no sentido mais positivo da palavra, assim, uma coisa que é quase já meio que de antigamente, assim, mas de ser um pop de cuidado mesmo, sabe? Algo pensado para chegar diretamente nas pessoas, mas que também vai captar o ouvinte um pouco mais atento e o cara que se envolve, que se interessa por outros processos, como a própria produção, esse tipo de coisa, sabe? Tipo... Disseram que a vida nesse lugar depende da temperatura. Eu não sei, a gente pensou em fazer um disco de música para brigar com todo mundo que faz música, entendeu? No bom sentido, ou seja, a gente não fez um disco para, temos que ter um disco de lançamento, é isso que a gente faz. Não, a gente quis fazer um disco que fosse musicalmente foda para que ele se sustente e que ele consiga estar ali equiparado a discos que a gente escuta e que foram os discos que no final das contas nos convenceram a ser músico, entendeu? A gente não pode se dar o luxo de fazer um disco meia boca ou sem tanto cuidado, porque, cara, é a nossa carreira e música pra nós é a coisa mais séria do mundo. Por mais que ela seja incrivelmente divertida e a gente adora, a música enquanto arte é algo a ser levado com muita seriedade, né? Então a gente teve isso em mente, eu acho, para fazer, e daí o acréscimo desses detalhes, todos que a gente fala, eu acho que foi para tornar uma obra um pouco mais interessante para todo mundo, assim, sabe? O projeto mesmo, assim, que a gente tem para o ano que vem é o vinil, né? Lançar ele em vinil, que eu acho que é também algo super legal, não só por ser um fetiche nosso como artista e como músico de ter um vinil, mas também ele tem se mostrado um produto bem interessante, assim, tu consegue fazer todo um giro novo lançando esse vinil e a galera, muita gente compra e é muito bonito também aproveitar que tem um projeto gráfico muito legal, Maravilhas, e ele em vinil, ele é um compacto, ele tem um tamanho de compacto praticamente. E no vinil daí a gente tem uma ideia diferente que eu não vou falar agora para não ser uma surpresa, mas... Não pode, mas... Dá uma mexidinha nisso, assim, um pouquinho de leve, nada demais. No outro dia faz mal. Que gosto tem? O que faz bem? Na verdade, a gente acho que fez parte da nossa discussão pré-lançamento, assim, né? Porque a gente, enfim, essa questão da era digital, tal, da gente distribuir o disco digitalmente, a gente queria fazer um projeto que se justificasse por si próprio, assim, né? Daí a gente pensou em dar uma incrementada no formato físico mesmo. Eu não sei se vocês já pegaram ele, mas assim, tem 4 capas, todo um trabalho de foto analógica e também o artista gráfico Léo Lage também fez parte empacotou tudo isso, assim, sempre com a gente conversando junto, assim, um desenvolvimento conceitual junto com esses artistas, assim, sabe? Então também foi junto com, assim como a gente foi bastante cri-cri em relação ao som, a gente também se debruçou bastante na parte gráfica, assim, sabe? Foi um lance que nos prendeu bastante a nossa atenção, assim, né? O nosso trio de ouro ali é o Rodrigo Marrone, que é o fotógrafo, e o cara que... Na verdade, aquele dinossauro foi construído pelo Rodrigo Marrone, que é um artista plástico, fotógrafo, amigo nosso. E a gente colocou ele no sítio que a gente fez a pré-produção e a gravação. Ele tem, acho que uns 4, 5 metros de altura, assim. Tem todo um simbolismo. Daí a gente botou fogo nele, daí ele fez a foto. E as outras fotos são fotos, tem uma que é no interior do Rio Grande do Sul, outra que são umas viagens que ele fez. Daí depois o Lipe Albuquerque, que é o desenhista, ilustrador, fez o trabalho em cima. E o Léo Lage meio que amalgamou, boa palavra, amalgamou tudo no conceito, coisa e tal, e temos.